dificuldade para urinar por próstata inchada. O que fazer? Solta a vinheta. Tudo bem, pessoal? Dr. Matheus. Segundo episódio dessa nova série aqui, Além da Endocrinologia. Hoje eu estou recebendo o Dr. Guilherme Mota, meu colega urologista daqui de Santa Maria. E esse é outro assunto da saúde masculina, né, Guilherme? Eu tenho observado, principalmente no perfil de paciente masculino que eu atendo, são pacientes às vezes com sobrepeso e obesidade, já a partir dos 55, 60 anos, né? Que é a época, eu acho, que mais ou menos começa a surgir essas queixas relacionadas ao aumento do volume da próstata. Sintomas de jato fraco, às vezes ter que fazer força para urinar, né? E aí eu queria saber, do ponto de vista urológico, quais são os sintomas, assim, de alerta, né? Que o paciente, assim, pode ser que eu esteja entrando nesse grupo das pessoas que tem o problema da próstata que está crescendo pela idade, está na hora de procurar o urologista. Uhum. Bom, a hiperplasia de próstata, que é o termo científico, né, para o inchaço da próstata, é uma das doenças mais prevalentes que existem, né? Então, é bem frequente essa situação, né? E, como tu comentaste, a partir dos 50 anos, né, começam os sintomas, geralmente. Tá? Claro que tem gente que começa até mais cedo, tem gente que demora um pouquinho mais, mas a média é a partir dos 50. Então, os sintomas, assim, que devem entrar como um alerta para o paciente, né, considerar a necessidade de fazer uma avaliação, considerar que possa ser esse aumento do volume da próstata. A gente tem os sintomas de esvaziamento, que a gente chama, né? Então, são sintomas que vão relatar dificuldade de esvaziamento da bexiga, porque o que acontece? Quando a próstata ela incha, ela acaba comprimindo o canal da uretra, né, que é por onde a urina passa. Ela passa no meio da próstata. Então, quando a próstata fica inchada, crescida, esse canal vai ficar comprimido. Então, o paciente vai sentir que o jato começou a ficar fraco, né? O paciente vai precisar ir mais vezes no banheiro para conseguir esvaziar a bexiga. Então, o paciente nota, principalmente, que à noite, antes precisava levantar uma vez, né? Começa a levantar 2, 3, 4, 5, tem gente que levanta 10 vezes à noite para urinar. O sintoma costuma ficar mais complicado à noite. À noite ele chama mais atenção. Chama mais atenção. Mas se o paciente for anotar, por exemplo, ele vai perceber que de dia também. Sim. Só que de dia o paciente está acordado, ele vai no banheiro, isso pode passar mais batido. Sim. O despertar à noite várias vezes é algo assim que o paciente leigo já sabe, assim, já tem essa informação de que pode ser da próstata, né? Chama atenção. Sim. Também acaba acordando a parceira do paciente, então a maioria das vezes, assim, é a mulher do paciente que alerta, olha, tu está levantando de noite, é a próstata. Né? Então, esses são sintomas bem típicos do início, né? Isso aí pode progredir até para a incapacidade de urinar, trancar a urina e o paciente precisar colocar uma sonda, às vezes, no pronto-socorro. Né? E também tem outros sintomas que a gente chama sintomas de armazenamento, que é quando a bexiga do paciente começa a ficar sobrecarregada, ela começa, né, com esse esforço crônico que ela vai precisar fazer, ela começa a sofrer. Sim. Então, o paciente pode ter incontinência urinária, não consegue armazenar, pode ter ardência para urinar, né, dor, desconforto. Sim. Né? Então, são vários sintomas. Então, geralmente, sintomas relacionados com o padrão miccional. Né? Sim. E quando o paciente te procura lá, né, tem essa avaliação da sintomatologia, que exames tu faz, né, que exames são necessários solicitar para o paciente? Uma dúvida que às vezes o paciente tem com relação a toque retal, ultrassom, como que funciona a parte de avaliação de exame físico e diagnóstico dessa parte, assim? Uhum. Bom, tem outras patologias que dão sintomas semelhantes. Então a gente pode, né, tá vendo o paciente com essas queixas, ele pode estar com câncer de próstata. Sim. Né? Às vezes é uma infecção urinária, algo mais simples. Então a gente precisa fazer uma série de exames para, né, descartar câncer e tal. Então o que é o recomendado? Fazer um exame de sangue, que é o PSA, tá? Que é uma enzima produzida pela próstata, para a gente ter, né, esse valor, níveis elevados acima de alguns padrões que a gente tem,
eles vão fazer a gente pensar em câncer, então vai para uma investigação mais direcionada para câncer. É interessante o paciente fazer um exame de imagem, como uma ecografia de aparelho urinário, né? Ver os rins, ver a bexiga e ver a próstata também. Sim. Porque muitas vezes o paciente está com poucos sintomas, mas lá dentro o ultrassom mostra que está tendo comprometimento, às vezes até dos rins. Né? Então é importante. Um exame de urina simples para descartar uma infecção urinária. Né? E assim, costuma ser essa avaliação de exames básica. Sim. Né? Eventualmente, se o paciente vai para uma cirurgia ou se o paciente está fazendo o tratamento e não está respondendo, pode ser que ele precise de mais exames, como uma avaliação urodinâmica e alguns outros exames, aí, uma cistoscopia. Sim. Aí vai depender daí um pouco mais adiante, assim. Casos específicos, exames mais aprofundados. Então, uma avaliação inicial, né, com exame de laboratorial sangue e urina. Sim. E uma ecografia é mais do que o suficiente para fazer o diagnóstico e já começar um tratamento. Entendi. Agora, indo para a parte do tratamento, né? Um receio que eu percebo, às vezes, com os pacientes, com relação ao tratamento interferir, mais uma vez, como também a gente já comentou no vídeo anterior, né? Com a parte de potência sexual, né? Às vezes os pacientes têm, né, por desinformação, às vezes acabam ficando com medo de diminuir potência ou ter problema na ejaculação. Que tipo de tratamento que você usa, né, medicamentoso, e se isso pode acontecer mesmo em alguns casos, ou se isso aí é mito, Guilherme? Não, sintomas relacionados ao tratamento da parte sexual podem acontecer. Aí depende do tratamento e quais sintomas. Sim. Então, assim, o paciente que descobre, por acaso, né, faz um ultrassom de abdômen para pesquisar, sei lá, intestino, vesícula, e descobre que a próstata está aumentada, mas não tem nenhum sintoma, esse paciente não necessariamente precisa tratar, a gente vai monitorar. Os pacientes que estão sintomáticos, estão incomodados com o padrão miccional, esses a gente vai considerar fazer tratamento. A gente costuma começar com medicamentos, então a gente trabalha com 3 classes de medicamentos. Então a gente tem medicamentos que relaxam a musculatura, que são os alfa-bloqueadores, são os mais frequentes. E esses têm como efeito colateral mais frequente tontura e diminuição da pressão arterial, mas da parte sexual, o paciente que usa essas medicações, ele fica com ejaculação fraca ou às vezes ele não ejacula. Sim. Outras medicações, né, outra classe de medicação, os inibidores da 5-alfa-redutase, né, que é a finasterida é a mais conhecida. Sim. Então é uma medicação que também é utilizada e ela pode diminuir a libido do paciente. Tá? É a minoria dos pacientes, tá? É algo aí que não passa de 10%. Mas é um risco possível. Sim. Né? E os inibidores da 5-fosfodiesterase, como a tadalafila, que a gente está utilizando para hiperplasia de próstata, eles aí até o contrário, eles melhoram a potência do paciente. Sim. Então é uma classe de medicamentos que não faz tanto tempo, aí ao longo dos últimos 5 anos, e está crescendo bastante justamente porque ela melhora o desempenho sexual do paciente. Então os pacientes têm usado mais e têm tido bons resultados. Teria um efeito colateral bom. Positivo, né? Diferente dos outros que prejudicariam em alguma, ou na ejaculação ou na libido do paciente. Sim. E agora uma última pergunta também, né? Os pacientes têm dúvida, já estou na fase do tratamento e tal, e não está respondendo bem, né? Quais são os casos que precisa fazer ou a raspagem, né? Ou da próstata, e como que é feito esse procedimento, que eu acho que é outra dúvida que as pessoas têm bastante, e se também é feito algum tipo de cirurgia aberta, de retirada da próstata, em algum tipo de situação, né? Procedimentos cirúrgicos, assim, quando você faz. A gente divide os procedimentos cirúrgicos da próstata em procedimentos endoscópicos, né, ou procedimentos de prostatectomia simples. Sim. Tá? Que daí pode ser com cirurgia aberta, por cirurgia por vídeo ou cirurgia robótica. Os procedimentos endoscópicos, eles são os preferidos, se possível, né? Então, se o paciente tem condições, né, se o urologista tem disponibilidade de material, né, então é um contexto assim que depende de várias coisas. Mas, digamos, numa situação do paciente ter disponibilidade de tudo, né, os procedimentos endoscópicos trazem uma recuperação mais rápida do paciente, né, mas é um procedimento que é realizado no bloco, né, tem que ter anestesia, e a gente introduz uma câmera pelo canal da uretra do paciente, a gente posiciona a câmera dentro da próstata e é como se a gente ampliasse o canal.
A gente vai tirar o miolo, a parte interna da próstata. Por dentro do Por dentro, pênis, né? sem Isso. corte. Sim. Tá? E aí tem várias técnicas. Hoje em dia agora está sendo a técnica preferida o laser, o ROLEP, o laser de Ohmium, que é uma modalidade nova e que está tendo menos sangramento, usa um equipamento mais fino, mais delicado. Sim. Então eu diria que hoje seria a melhor metodologia. Tá. Quando a próstata é muito grande, ou se faz essa nova técnica com laser, que permite operar próstatas grandes, também de maneira endoscópica, ou se não tem a disponibilidade do laser, acaba sendo as cirurgias com corte, né? Sim. Então, é uma modalidade que tem uma taxa, assim, muito boa de resolução do problema do paciente também. Só que daí, como é uma cirurgia com corte, o pós-operatório é um pouco mais demorado, né? O paciente demora um pouquinho mais para se recuperar, sente mais dor. Por isso que o tratamento endoscópico, quando disponível, é o preferido. A melhor opção. Não, ótimo. Então, né, pessoal, chegamos ao fim do nosso segundo episódio dessa série aqui com o Dr. Guilherme. Espero que vocês tenham gostado dessa informação. Quem gostou aí pode curtir, compartilhar, mandar suas dúvidas. O Guilherme aqui vai nos ajudar a responder se a gente tiver dificuldade, né, Guilherme? Espero que vocês ajudem a compartilhar essa informação a chegar ao maior número de gente possível que vá se beneficiar dela. Um abraço e até a próxima.